Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo. O podcast Sobrenatural era conhecido por investigar eventos macabros, invadir cemitérios, casas mal assombradas e coisas do tipo. O conteúdo era todo voltado a assustar as pessoas. Em seu último episódio, os apresentadores Alice e Bernardo se aventuraram em uma casa conhecida como a Mansão dos Sete Erros. Muito conhecida na cidade. Ela já estava abandonada há algumas décadas e é tida como mal assombrada. Nenhum inquilino ficou mais que uma semana na casa, alegando que forças sobrenaturais agiam para expulsá-los. Já nos primeiros minutos na mansão, eles estavam se sentindo incomodados com alguma presença. Eles tinham se separado para gravar cada um lado da casa. Mas o microfone de Bernardo falhou, deixando ele mudo. Alice, em pânico, tentava contato com ele, mas apenas um chiado estático respondia. Ela começou a ficar visivelmente apreensiva, ainda mais que ela estava escutando alguns barulhos estranhos na casa. Coisas que não eram naturais. Ela se aventurou sozinha pelo andar superior. Venceu os lances da escada. A madeira estava apodrecida. Ela teve que ter cautela para não se machucar. Ela foi em busca do seu colega. Em um quarto escuro, Alice encontrou Bernardo ajoelhado no chão, com o olhar fixo em um canto. Seus olhos estavam arregalados de terror, e um fio de sangue escorria da sua orelha. Alice pegou na sua mão que estava dura e gelada, e por um momento ela teve a certeza que ele tinha morrido. Duas crianças estavam brincando com bola em um terreno baldio. Um dos garotos acabou se empolgando demais nos dribles e acabou lançando a bola para um lugar longe. Ela acabou rolando para um dos cantos. O outro garoto bravo com o menino desceu correndo para buscar a bola. Assim que ele se abaixou, viu dois corpos caídos no chão. Assustado, ele correu para longe e gritou por ajuda. O seu amigo, curioso, veio ver o que era. E ele não acreditou no que estava vendo. Eram dois homens que estavam vestindo um grande paletó e usavam máscaras de chumbo para evitar materiais radioativos. A perícia foi chamada e, com todo cuidado, removeram os dois corpos. Alguma coisa de muito grave parecia estar acontecendo, pois uma enorme equipe tinha sido mobilizada. Sirenes e barulhos de celular eram ouvidos em todos os cantos. A imprensa tinha invadido o lugar, como aves de rapina, em busca de mais informações. A sede por notícias. E o medo era que a cidade inteira corresse perigo. Assim como já aconteceu em outro lugar, décadas atrás, com um acidente com o Césio 137. A polícia foi averiguar a fundo e acabou não descobrindo a causa das mortes. Não encontraram nada de radioatividade, não encontraram documentos. O corpo dos dois homens misteriosos ficou na geladeira do necrotério por muito tempo, esperando alguém reclamar o sumiço, e nada. Eles vieram de lugar nenhum e estavam indo para a morada eterna. Foram enterrados como indigentes. Esse mistério das máscaras de chumbo paira no ar até hoje. Um livro misterioso ficava guardado a 7 chaves no porão da casa do prefeito.
Protegido por uma redoma de vidro, as suas folhas amareladas e velhas revelavam coisas sobre o futuro da cidade, do país e, quiçá, do mundo. Era uma noite chuvosa e com bastante sereno. O sino da igreja badalou quando os moradores daquela pequena cidade acordaram de manhã e saíram na rua. Descobriram estranhas marcas desenhadas nas portas de suas casas. Eles pareciam seguir um padrão específico. Ninguém sabia de onde tinha vindo ou o que significava. À medida que o medo se espalhava, pessoas começavam a relatar avistamentos de figuras sombrias as rodeando as noites na rua. Era perigoso estar de noite andando por aí. Pessoas estavam desaparecendo e outras estavam aparecendo mortas. Conforme as misteriosas marcas se multiplicavam, junto com os desaparecimentos e com as mortes, a cidade estava em pânico. Rumores de uma maldição ancestral se espalhavam, alimentando a paranoia e a desconfiança entre os moradores. Vários padres de cidades vizinhas tinham sido chamados para evitar o que chamavam de a vingança do mal. Enquanto a escuridão da noite se aprofunda, os habitantes percebem que as marcas estão ligadas a uma força sinistra que está se aproximando. Tudo está relatado no livro da prefeitura, mas ninguém tem a permissão de mexer nele, nem o próprio prefeito. Diz a profecia que se o livro for manipulado, a cidade queimará. Em um futuro próximo, a tecnologia médica avança a um ritmo assustador. O Dr. Victor, obcecado pela imortalidade, implanta um marca-passo experimental em si mesmo, capaz de regular seus batimentos cardíacos com a precisão milimétrica. O aparelho regulava também os índices corporais, níveis de açúcar no sangue, entre outras coisas importantes para o bom funcionamento do organismo. O dispositivo, a princípio, funciona perfeitamente, mas até do que o otimista Victor achava, concedendo a ele uma saúde perfeita e a sensação de imortalidade. Mas com o tempo, ele começa a notar estranhezas. O marca-passo parece ter uma vontade própria. Parece que ele quer regular algo além do permitido. Enxergava coisas além da percepção do ser humano. Algo que poderia ser na tese muito bom, mas que na prática seria uma catástrofe. O dispositivo começou causando dores lancinantes que começavam no peito e se espalhavam por todo o corpo. Era um terror. O Dr. Victor tentou remover o dispositivo, mas ele se recusou a sair. O marca-passo se fundiu com seu corpo, tornando-se parte de sua carne e osso, aos poucos confundindo a sua mente e querendo dominar o seu cérebro, que em momentos de grande lucidez tentava lutar contra. Em vão. Preso em um corpo que não controlava mais, Victor se isolou do mundo, vivendo com constantes dores. Ele sabe que o seu invento é revolucionário, mas que vai precisar de muitos ajustes antes de ser levado para o grande público. Dr. Victor acordou naquele dia com guelras no pescoço, um claro sinal que o seu corpo estava mudando rápido demais. Em um futuro próximo, a tecnologia médica avança a um ritmo assustador. O Dr. Victor, obcecado pela imortalidade, implanta um marca-passo experimental em si mesmo, capaz de regular seus batimentos cardíacos com a precisão milimétrica. O aparelho regulava também os índices corporais, níveis de açúcar no sangue, entre outras coisas importantes para o bom funcionamento do organismo. O dispositivo, a princípio, funciona perfeitamente, mas até do que o otimista Victor achava,
concedendo a ele uma saúde perfeita e a sensação de imortalidade. Mas com o tempo, ele começa a notar estranhezas. O marca-passo parece ter uma vontade própria. Parece que ele quer regular algo além do permitido. Enxergava coisas além da percepção do ser humano. Algo que poderia ser na tese muito bom, mas que na prática seria uma catástrofe. O dispositivo começou causando dores lancinantes que começavam no peito e se espalhavam por todo o corpo. Era um terror. O Dr. Victor tentou remover o dispositivo, mas ele se recusou a sair. O marca-passo se fundiu com seu corpo, tornando-se parte de sua carne e osso, aos poucos confundindo a sua mente e querendo dominar o seu cérebro, que em momentos de grande lucidez tentava lutar contra. Em vão. Preso em um corpo que não controlava mais, Victor se isolou do mundo, vivendo com constantes dores. Ele sabe que o seu invento é revolucionário, mas que vai precisar de muitos ajustes antes de ser levado para o grande público. Dr. Victor acordou naquele dia com guelras no pescoço, um claro sinal que o seu corpo estava mudando rápido demais. Saiu cedo de casa. Antes arrumou tudo para a coisa que ele mais amava na vida depois da sua família: a pescaria. Verificando tudo e depois dando um beijo de bom dia na esposa e na filha, ele partiu. O pescador experiente Cazé decide embarcar em sua jornada habitual, mas logo a calmaria do lago se transforma em terror quando ele fisga algo pesado e anormal. Esse bichão é dos grandes, trabalheira danada, ele fala, sozinho e ofegante, fazendo um esforço enorme para tentar trazer o peixe para o barco. A linha estica ao limite, e Cazé luta contra a força descomunal que se esconde nas profundezas. Esse peixe vai valer uma fortuna. A ganância nessas horas fala um pouco mais alto. Após uma batalha árdua, ele finalmente consegue puxar a criatura para a superfície. O que ele encontra é um horror abissal. Um peixe grotesco com olhos esbugalhados e dentes afiados como navalhas. A criatura exala um odor nauseante e seus tentáculos se contorcem em agonia. Deus do céu! Que diabos é isso? Cazé, assustado, faz o sinal da cruz, temendo o mal que ele havia buscado no fundo do lago. Com medo, Cazé tenta se livrar da criatura, a jogando de volta ao lago. Mas um dos seus tentáculos, ela consegue fazer um buraco no barco e começa a afundar. Era sua forma de vingança. Enquanto a água invade o barco, o pescador se agarra a um último fio de esperança, um pedaço de madeira que fica à deriva. O lago era enorme e ele estava longe da beira. Desesperado, ele teve que pular e lutar contra o peixe, que a todo momento tentava devorar as suas pernas.